a história da Páscoa? Não? Então você precisa ouvir isso. Deus queria muito que a gente ficasse de bem com Ele. Daí, Ele mandou Jesus. E a Páscoa conta a história de como Jesus salvou a gente. Adorava Jesus. Todo mundo gostava de estar perto dele, porque ele era muito bom. Jesus falava de Deus e cuidava das pessoas. Ele curou os cegos, ele deu comida para um monte de gente, ele transformou até a água em vinho. Jesus falava para todos que ele era o único caminho para todo mundo ficar perto de Deus. E por causa disso, tinha um monte de gente que não gostava de Jesus. E essas pessoas queriam prender ele, mas ele sabia disso. E mesmo assim, ele decidiu fazer uma viagem até Jerusalém. Quando Jesus chegou na cidade, ele preparou um jantar muito especial para os discípulos dele. Então Jesus pegou a comida e agradeceu a Deus. E depois ele dividiu esse alimento com todos os amigos dele. Então, eles beberam, comeram, se alegraram e até mesmo cantaram. E foi nessa hora que Jesus ensinou uma lição muito importante para todos eles. Que a gente deveria amar uns aos outros, assim como ele amou a gente. Depois de comerem muito nesse jantar, então Jesus saiu com alguns dos seus amigos para orar no monte. Mas você acredita que quando eles estavam orando, os amigos de Jesus dormiram? E foi aí quando Jesus viu que ele chamou eles e gritou: acordem, acordem! Mas eles estavam com um sono tão profundo que eles não acordavam. Então Jesus continuou orando no monte. E foi nessa hora que chegaram alguns soldados. E os soldados estavam muito bravos com Jesus. E eles queriam prender ele. Então eles chegaram com algumas espadas, cavalos, armaduras e prenderam Jesus. Daí foi bem chato. Bateram nele, fizeram dodói nele, machucaram ele. Eles vinham com chicote e tá. Uma cruz muito pesada. E as pessoas gritavam: salve-se a si mesmo, você é mesmo Deus, desce daí. Mas Jesus, apesar de estar sofrendo, continuava calado, quieto, em silêncio. E isso foi muito triste. Sofrer bastante, agora Jesus estava morto. E nessa hora, os céus se fecharam e tudo ficou escuro, muito escuro. E as nuvens choravam no
céu. Então os soldados voltaram e tiraram o corpo de Jesus da cruz. Eles colocaram Jesus numa caverna. E então ficaram guardando a entrada, bem bravos, com uma cara bem brava que era para ninguém poder entrar lá mesmo. Mas, mesmo após eles estarem bravos e guardando a caverna, os guardas se arrependeram quando viram que Jesus era realmente Deus. Então eles começaram a chorar. E os amigos de Jesus também ficaram sozinhos, como se tudo o que eles sempre sonharam tivesse acabado de repente. 3 dias depois, no domingo, 3 amigas de Jesus foram lá na caverna para visitá-lo. Elas estavam muito tristes, porque ele tinha morrido. Mas então, nessa hora apareceu um anjo muito legal, que falou assim: não tenham medo, Jesus não está mais aqui. Porque Jesus está vivo.